Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 3. Uma visita inesperada. No fundo do mar, nas águas costeiras do arquipélago Chabon-del-Sun e o Regulus navegavam juntos pelo fundo do mar e os Mugiwaras ficaram maravilhados com a bela paisagem. Isso é lindo! Nojiko gritou olhando para o fundo do mar. É verdade, disse Reiju. Sim, é lindo, mas quero dar uma novidade. Primeiro, temos novos amigos conosco, então venha vê-los, Luffy disse caminhando em direção ao interior do Sun. Todos o seguiram até uma porta com um macaquinho vermelho e quando Luffy abriu, seus queixos caíram. Dentro havia uma espécie de fazenda ou curral com todos os animais que Luffy trouxe consigo. E todos esses animais? Nami perguntou surpresa. Todos aceitaram Jack como capitão e eu os trouxe comigo. Achei que eles poderiam ser companheiros para alguns aqui. Por exemplo, Jack arranjou uma namorada com um macaquinho de pelo laranja e aqueles dois gatos também são um casal, explicou Luffy, apontando para os animais. Gosto do macaquinho e gosto do gatinho vermelho, disse Nami, aproximando-se deles. Bem, você fica com os dois e eu fico com Jack e Mikan, disse Luffy. Mikan? Nami perguntou curiosa. Esse é o nome do gato laranja. O gato vermelho se chama Nico e o macaco laranja se chama Angélica, Luffy explicou. Nami olhou para Angélica e Nico com um sorriso. Vamos nos dar bem e seremos uma grande equipe, Angélica, Nico, disse ela, acariciando-os. Os lembrados foram em direção aos seus respectivos animais. Você é como eu, vou te chamar de Ryuma, Zoro disse olhando para o tigre. O tigre apenas observou como ele faz isso. Vejo que você é um cavalheiro, vou chamá-lo de Chefito, disse ao rato. Você é um pouco covarde, vou te chamar de Sebastian, Usopp disse ao camaleão. Você é alguém cheio de curiosidade, vou te chamar de Taka, Robin disse ao falcão. Você é um super rino, vou te chamar de Tom. Franky gritou para o rinoceronte. Yoroyo, você é um cavalo muito galante, vou te chamar de Bonis, Brook disse para o cavalo. Você é um coelhinho branco fofo, vou te chamar de Neve, Cenoura disse para o coelhinho. Mas que cachorro lindo, vou te chamar de Toki como a esposa do Oden, Yamato disse para o cachorrinho branco. Os animais pareciam ter aceitado seus companheiros humanos e Luffy disse. Eles estarão aqui, nesta sala que Franky criou para eles. Agora, a segunda coisa é que adquiri habilidades para alguns de vocês. Vou começar com Reiju, ele se aproximou dela e tocou-a com a mão dizendo. Transferir, uma luz rosa passou do corpo de Luffy para o corpo de Reiju e Luffy disse. Eu te dei o poder do Doku Doku, o fruto do veneno. Com ele, suas habilidades com veneno ficarão ainda melhores e você poderá fazer algumas atualizações. Reiju o beijou apaixonadamente por um minuto até que eles se separaram com um fio de saliva e ela disse. Obrigado Luffy-kun, é o melhor presente só porque você me deu. Luffy sorriu e olhou para Franky. O próximo é Franky e para ele eu tenho duas habilidades. A habilidade de Bege de se transformar em um castelo ambulante e a habilidade de magnetismo de Tope. Eu sei que eles serão muito úteis para você, ele deu-lhe as habilidades e Franky experimentou o Beges. Uau, parece que o lugar depende de quem usa. Disse Franky. Por que você diz isso? Nojiko perguntou. Franky abriu uma porta de metal em seu corpo e disse. Entre, todos se aproximaram e foram reduzidos a entrar no corpo de Franky. Todos ficaram surpresos ao se encontrarem em um prédio mais estilo Franky, com paredes de metal e móveis mais modernos. É verdade, é muito diferente do castelo de Bege, disse Nami. Que estranho ver algo assim dentro de alguém, disse Zenny. Eles então deixaram o corpo de Franky e Luffy foi em direção a Zoro. Zoro, acho que você não deveria ter habilidades, mas suas espadas são outra coisa. Eu tenho a habilidade de fogo dos meus irmãos e quero dá-la a uma de suas espadas, disse ele com um sorriso. Zoro olhou para suas 3 espadas e disse. Dê para Jetsuga, ela está pedindo. Luffy sorriu e passou a habilidade para a espada. Zoro testou e conseguiu verificar se poderia usar a habilidade à vontade. Então, Luffy viu o Usopp e disse. Eu tenho a habilidade de Moria para você já que você pode usar sua sombra como defesa de sua vida. Que ótimo, obrigado Luffy. Usopp disse entusiasmado. Então ele olhou para Nojiko e disse. Pensei em você e com minha habilidade dimensional fui procurar a habilidade ideal para você. Você se lembra do homem da Baroque Works com explosões? Bomba de ranho? Perguntou Nojiko. Ah, sim, esse mesmo. A habilidade dele é muito útil para o seu jeito de lutar. E além dessa habilidade, eu tenho aquela invisibilidade do tarado para que você possa atirar sem ser notado, disse Luffy após rir do apelido. Depois de dar-lhe as habilidades, Luffy olhou para Vivi e disse. Para você tenho algo especial que irá ajudá-lo em seu reinado em Alabasta.
Você terá a habilidade do homem que causou o infortúnio em seu reino, e eu sei que você a usará para sua glória. Ele foi até ela e deu-lhe a habilidade crocodile. Vivi fez aparecer a areia de sua mão e depois beijou Luffy carinhosamente. Obrigada, Luffy, com isso poderei proteger Alabasta como sua rainha, disse ela, abraçando-o. Então, ele olhou para Nami e disse: para você, minha querida rainha, procurei uma certa fruta que encontrei na enciclopédia de Robin que é ideal para você. Qual é, meu amor? Nami perguntou emocionada. Luffy foi até ela e transferiu os poderes da fruta para ela. Instantaneamente, 2 orelhas de gato cresceram em sua cabeça e 7 caudas felinas apareceram atrás dela. Todos olharam para ela com os olhos arregalados enquanto Nami parecia surpresa e Luffy explicava: é a Zoan mitológica Neko Neko e não minha modelo Nanao Nekomata, garota gata de 7 caudas, e é a Zoan ideal para você. É muito especial já que você tem as transformações de uma Zoan, mas cada uma das caudas tem uma habilidade diferente. Quais habilidades? Nami perguntou com estrelas nos olhos. Luffy sorriu e disse: vou deixar você descobrir sozinho. Bem, essas são todas as habilidades que consegui para você. Agora, vamos continuar com... Mas ele não conseguiu terminar, porque de repente desapareceu num borrão. Para onde ele foi? Cenoura perguntou confusa. Mas a maioria já sabia o que aconteceu. Zoro disse: a bruxa está jantando. Todos sorriram com isso, mas Hancock tinha uma expressão séria no rosto. Na sala especial Luffy havia sido jogado na cama do quarto e agora tinha uma Nami selvagem beijando com uma paixão furiosa que ele nunca tinha visto nela. Nami, acalme-se, você está mais agressiva do que nunca nisso. Luffy disse a ela. Eu simplesmente não aguento mais. Quero ser sua agora, para que sejamos um e fundamos nossos corpos em nosso amor livre, disse ela com extrema paixão em suas palavras. Mas podemos esperar um pouco, Luffy tentou dizer. Porém, Nami puxou a jaqueta e a roupa de baixo com uma força monstruosa que a destruiu, deixando completamente nu. Luffy podia ver como os olhos chocolate de Nami haviam se tornado felinos e ela estava olhando para ele como um predador olha para sua presa. Não, esperei muito por isso e quero ser seu agora. Eu te disse que te daria uma primeira vez que você nunca esquecerá e é isso que farei. Ela gritou bem alto. Então, ela arrancou a roupa, ficando completamente nua e encostada no ouvido dele, sussurrou: Luffy, seu gatinho quer brincar. Tenho sido uma gatinha muito má, então preciso ser punida. Nia, essas palavras acenderam a fera adormecida dentro de Luffy e ele correu em direção a Nami, iniciando uma guerra selvagem entre eles cheia de paixão. Mas antes que tudo ultrapassasse os limites, houve uma batida na porta. Nami olhou para a porta com muita raiva, pois sabia quem havia interrompido. Maldito! Ela gritou, levantando-se. Ele foi em direção à porta com uma fúria que assustou demais Luffy e ele abriu a porta gritando: que porra você quer, serpente? Hancock apenas olhou para ela com calma e a empurrou, entrando na sala. Nami observou furiosamente enquanto Hancock elegantemente tirava a roupa para deleite de Luffy, deixando-a nua como os dois. O que você pensa que está fazendo, droga? Nami perguntou com fúria brilhando em seus novos olhos felinos. Você achou mesmo que eu iria deixar a primeira vez do meu marido só por você, gata? Eu também sou sua esposa e tenho o direito de estar aqui neste momento, disse Hancock elegantemente. Nami trancou as portas e foi até Hancock gritar: não vou deixar você estragar nosso momento maravilhoso, sua cobra arrogante. Esperei tanto por isso e não quero que seja arruinado por uma cobra como você. Desculpe. Eu também estou esperando por isso desde que recuperei minhas memórias e não vou deixar um gato como você estragar tudo para mim. Hancock gritou furiosamente. O que você disse, sua cobra arrogante? O que você ouviu, gato arrogante? Os dois gritaram um com o outro enquanto estavam na frente de Luffy ainda nus. Luffy assistiu à luta com um suspiro até dizer: ei, quer saber o que eu quero pela primeira vez? Os dois pararam de brigar e olharam para Luffy, esperando curiosamente o que ele diria. Quero ficar com minhas 2 esposas legítimas nesta segunda chance que me deu, Luffy disse com aquele sorriso que os fez se apaixonar. As 2 mulheres sentiram calor dentro delas ao verem o sorriso dele se entreolharam por um momento e depois sorriram. Você está certo, é sua segunda chance e deve ser muito especial, disse Nami. Embora eu não goste de compartilhar esse momento com você, gato, eu o farei se for isso que nosso Luffy quer, disse Hancock. Então, os dois foram em direção a ele para lhe proporcionar uma primeira vez inesquecível. 1 hora depois os Zope e Chopper estavam no convés do navio enquanto os outros estavam ocupados lá dentro. Pelo menos podemos desfrutar de uma viagem agradável graças ao Luffy cuidando do cara enlameado, disse o Zope.
Isso mesmo, graças ao papai, ninguém virá invadir o navio, disse Chopper. Mas de repente tudo ficou escuro e o Usopp perguntou. Já é noite? Acho que não, ainda está escuro, disse Chopper. Então, os dois olharam para trás e fizeram uma cara cheia de horror. O que diabos aquele enorme navio vermelho está fazendo aqui? Usopp gritou. Ah, eles vão nos atacar. Chopper gritou. Mas do navio soube uma pessoa que os olhava com neutralidade. Ela é uma mulher e é muito bonita. O que você está fazendo aqui? Usopp disse olhando para ela. A mulher os ignorou e foi para a sala especial de Luffy. Então, Sanji apareceu e quando a viu, fez olhos em formato de coração. Mas que beleza, ela é uma deusa tão maravilhosa. Minha deusa, sou seu cavaleiro Jin, começou a gritar, dirigindo-se à mulher em redemoinhos. Mas a mulher apenas bateu nele com a mão, afastando-o dela. Ele conseguiu nocautear o Sanji. Usopp e Chopper gritaram como se não pudessem acreditar. Então Zoro, que estava dormindo, investiu contra ela com suas espadas. Como você ousa invadir nosso navio e atacar nossa tripulação? Ele gritou furiosamente. A mulher desembainhou apenas uma de suas duas espadas e bloqueou a de Zoro usando apenas a ponta. Não é possível. Zoro gritou sem poder acreditar. A mulher enfiou sua espada criando um dragão que mandou Zoro embora como fez com Sanji. Ele derrotou o mais forte da tripulação depois do Luffy. Usopp gritou, já aterrorizado. A mulher guardou a espada e abriu as portas da sala especial e depois entrou. E agora ele está atrás do papai. Chopper gritou horrorizado. Dentro do quarto a mulher olhou ao redor da sala com curiosidade e ao ver as 3 portas foi em direção a uma delas. Ao abri-lo, ela viu o banheiro do quarto, então só ergueu a sobrancelha ao vê-lo. Depois foi para o outro lado e encontrou o escritório do capitão, ao qual fez sinal de positivo. Por fim, chego às portas duplas com o símbolo dos Mugiwaras e tento abrir as portas. Percebendo que estavam bem fechadas, ele sacou uma de suas espadas e passou-a pela abertura entre as portas. Com isso, ela os abriu e o que viu a chocou. 2 mulheres estavam em cima da pessoa que ele procurava, uma com cabelos laranja no rosto e outra com cabelos pretos na parte inferior. Vendo isso, a mulher liberou seu instinto assassino que se manifestou na forma de um dragão de 5 cabeças. Nami e Hancock perceberam isso e se viraram para ver a mulher olhando para eles com enorme fúria. Os dois correram para a cabeceira da cama grande enquanto se abraçavam, tremendo de medo, e Luffy se levantou perguntando. O que está acontecendo? Estávamos nos divertindo, então ele olhou para a mulher que ao vê-lo seu instinto assassino desapareceu e ela olhou para Luffy com lágrimas nos olhos. Quem é você? Luffy perguntou, olhando para ela com certa curiosidade. A mulher aproximou-se dele lentamente ao vê-lo com grandes lágrimas caindo dos olhos e disse. Não acredito, estou na sua frente agora. Luffy apenas a observou se aproximar sem intenção de impedi-la, já que algo lhe disse para deixá-la. Ela finalmente chegou até ele e o abraçou com amor maternal dizendo. Finalmente tenho você em meus braços, meu pequeno príncipe. Ao ouvir essas palavras, Luffy começou a chorar e apenas disse. Mamãe. A mulher começou a chorar muito e abraçou o Luffy com mais força enquanto dizia. Sim, sou eu, meu filho, sou sua mãe Calypso. Esperei tantos anos para ouvir você dizer essa palavra. É o dia mais feliz da minha vida. Luffy não conseguiu evitar e juntou-se ao choro da mãe dizendo. Mãe, estou tão feliz por ter você comigo. Eu queria ver você desde que ouvi falar de você. Queria tanto te abraçar e ter você ao meu lado. Os dois ainda estavam se abraçando com lágrimas, enquanto 2 garotas olhavam para eles, uma com lágrimas do comovente encontro e a outra com a boca aberta. Nami assistiu à cena sentindo alegria por Luffy e Hancock observou a mãe de Luffy com admiração enquanto pensava. Não é à toa que eu tinha medo dela, estava certo sobre a mãe da minha amada. Ela é uma mulher maravilhosa, de grande poder e também de uma beleza superior à minha. Eu quero ser como ela. Nami se aproximou deles e disse. Com licença sogra, nós somos. Mas Calypso olhou para ela com olhos penetrantes que diziam claramente. Cale a boca ou mato você e não me chame de sogra ou você morrerá. Os dois se abraçaram novamente enquanto tremiam sob o olhar Calypso. Então, Luffy se separou dela e disse. Isso é incrível, direi a todos que você está aqui e faremos um banquete para comemorar. Calypso se acalmou instantaneamente e olhou para o filho com um lindo sorriso maternal. Claro meu pequeno príncipe, vá fazer isso enquanto eu converso com essas 2 meninas, disse ela, ainda com seu lindo sorriso. Claro mãe, vou deixar você com a Nami e o Hancock. Elas são minhas namoradas e sei que vão se dar bem, Luffy disse saindo do quarto após se vestir. Ah, claro meu filho, vamos nos dar muito bem, disse ela, se despedindo ainda com um sorriso.
Quando as portas se fecharam, Calypso olhou para as duas meninas ainda com seu sorriso, mas agora aquela intenção assassina havia retornado na forma de um dragão e ela lhes disse com uma doçura assustadora. Agora, você pode me explicar o que estava fazendo em cima do meu pequeno e inocente príncipe pelado? Nami e Hancock sentiram como se a morte estivesse diante deles quando viram aquele sorriso doce. O que acontecerá agora? Calypso, a mãe de Luffy, apareceu e eles se conheceram. As garotas de Luffy conseguirão se dar bem com Calypso. Como a tripulação reagirá à sua chegada? Descubra no próximo capítulo. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. A verdade. Zoro se levantou com dor, assim como Sanji, quando ouviu uma voz que lhe dizia: derrotado tão facilmente. E você é o vice-capitão do filho de Calypso. Zoro olhou para quem estava conversando com ele e encontrou uma mulher muito parecida com sua irmã com 3 katanas na cintura. Zoro não foi tão idiota quanto antes e ligou os pontos, então disse: mãe. Você percebeu rapidamente. Sim, sou sua mãe e venho com meu capitão ver nossos filhos, disse a mulher. Capitão? Filho? Zoro perguntou, agora confuso. A mulher que te derrubou é minha capitã e ela é. A mulher começou a dizer, mas a porta se abriu. Gente, minha mãe está aqui e faremos um banquete para comemorar a chegada dela. Luffy gritou com muita alegria. Todos que ouviram ficaram de boca aberta. Zoro olhou para sua mãe e ela disse: isso mesmo, ela é Celestia Calypso e é a mãe do seu capitão. Zoro ficou parado no mesmo lugar com a boca aberta. Algum tempo depois, na sala da sala especial, todos estavam em uma festa no grande salão da sala, comemorando a chegada da mãe de Luffy. Agora, todos estavam agasalhados enquanto navegavam perto da corrente descendente e Luffy estava conversando com sua mãe. Então mãe, é verdade que você era um dragão celestial? Calypso largou a caneca de cerveja que estava bebendo e depois de dar um longo suspiro, disse: isso mesmo, mas eu não queria esse estilo de vida, isso me dava nojo. Amo a liberdade e o mar, então fugi daquele mundo para ser o que eu queria. Isso é bom. Nami, Hancock, por que vocês estão assim? Luffy perguntou olhando para eles. Ambos estavam sentados perto dele enquanto tremiam de medo. Ah, é que conversei um pouco com minhas noras e deixei algumas coisas claras para elas, disse-lhe Calypso. Ah, entendo, disse Luffy. Foi a própria morte, nunca vou deixá-la com raiva, Nami sussurrou, um tanto traumatizada. Você está certo, nunca devemos deixá-la com raiva ou estaremos mortos, disse Hancock, igualmente traumatizado. Calypso os viu e deu-lhes um sorriso doce que causou um grande arrepio em ambos. Por outro lado, Zoro e Zenmi conversavam com a mãe. Se você é realmente nossa mãe, por que nos abandonou? Zenmi disse a ela com uma voz irritada. Roronoa Zeiri apenas olhou para ela com indiferença e disse: depois que o pai deles morreu, deixei-os com uma velha porque tive que seguir meu capitão. Nunca pensei que eles seriam levados embora e acabariam assim. Zenmi ia falar alguma coisa, mas Zoro a impediu dizendo: Zenmi, eu entendo, nossa mãe com certeza fez o mesmo sacrifício que a mãe do Luffy para acompanhá-la. Isso é algo que devemos valorizar nela. Zenmi olhou para ele surpresa e Zeiri disse com um sorriso: na verdade, minha capitã ia fazer esse sacrifício e eu não poderia deixá-la sozinha. Embora nunca tenhamos pensado que nossos filhos acabariam como nós, Zenmi sorriu ao perceber o que ele quis dizer e permaneceu calma. A festa continuou com Calypso contando histórias de suas viagens, até que Usopp disse: uau, é ótimo ter a mãe do Luffy nesta vida quando em nossa vida passada nunca conhecemos. Todos olharam para ele de repente, os lembrados olharam para ele com raiva e os outros olharam para ele confusos. O que é isso de uma vida passada, Usopp? Perguntou Nojiko. Sim, do que você está falando? Reiju perguntou. Usopp estava soando com os olhares que recebia e disse o que melhor lhe veio à mente. Ah, mas que piada boa, aqueles lembrados o apoiaram em sua mentira. Ah, então essa foi mais uma de suas mentiras, disse Nami. Essa foi boa, Usopp, Chopper disse. No entanto, Calypso não acreditou na piada. Não acho que seja brincadeira e ele não é o único nisso. Posso ver como alguns aqui têm uma reação de medo enquanto os demais não sabem o que está acontecendo. Filho, isso tem a ver com você e quero que diga a verdade, ela disse muito sério. Luffy olhou para os lembrados e pode ver como eles estavam, sem saber o que fazer. Ele olhou para o resto da tripulação e viu a confusão em seus rostos. Ele estava se perguntando o que deveria fazer quando ele e aqueles lembrados ouviram uma voz familiar em suas cabeças. Eu sou de Luffy, diga a todos para virem ao meu domínio que irei ajudá-los a explicar tudo, disse D em suas mentes. Luffy olhou para os lembrados e eles assentiram. Então Luffy disse: mãe, pessoal, quero que venham conosco ver a pessoa que nos ajudou muito. De quem você está falando, Luffy-kun?
Reiju perguntou confuso. Vocês vão ver, preciso que todos vocês deem as mãos e fechem os olhos para que eu possa ir até ele, explicou Luffy. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, todos fizeram o que ele disse e imediatamente congelaram no lugar. Na dimensão de D, quando chegaram na dimensão, os novos não sabiam como haviam chegado lá. Alguns ficaram surpresos, outros maravilhados e alguns com algum medo, e até a tripulação de Nami estava com eles. Então, uma voz alegre chamou sua atenção. Ei, é bom ter todos vocês em meus domínios. Todos puderam ver D sentado em seu trono, sorrindo para eles. Quem é você? Calypso perguntou a ele por todos. D aumentou o sorriso e respondeu. Meu nome é D e sou a divindade do D, ou seja, sou o deus daqueles que têm a letra D no nome. A maioria ficou surpresa com isso. Eles estavam diante de um deus real. Um deus, disse Calypso, olhando para ele com espanto. Mas o que um deus como você tem a ver com o que estávamos falando? Nojiko perguntou. Antes disso, tenho algo para dar a alguns de vocês, disse D, levantando-se. Com isso, ele caminhou até Nojiko, Reiju, Tashigi, Perona e Margaret para tocar suas testas e retornar ao seu trono. Depois de um momento, as 5 garotas levantaram a cabeça e olharam para todos os lados até verem certas pessoas. Irmãzinha, você está viva? Nojiko perguntou enquanto olhava para Nami com lágrimas. Nojiko. Nami gritou, abraçando-a e chorando. Sanji. É você mesmo, irmãozinho. Reiju perguntou, olhando para o irmão com lágrimas nos olhos. Sim, irmã, sou eu. Sanji gritou, abraçando-a. Zoro. É você mesmo. Tashigi perguntou chorando. É você mesmo, idiota? Perona perguntou em lágrimas. Sim, sou eu. Estou vivo e não vou deixar ninguém sozinho de novo, disse Zoro, abraçando-a. Luffy, é você mesmo? Margaret perguntou em lágrimas. Luffy abraçou e disse. Essa é Margaret, desta vez ficaremos juntos para sempre. Ela chorou em seu peito e enquanto esse comovente reencontro acontecia, Luffy perguntou a D. Você pode explicar por que fez isso? D sorriu e explicou. Veja, os superiores ficaram tão satisfeitos com o resultado do início da sua viagem que me deram permissão para lhe dar as lembranças de mais pessoas. Mas agora devemos explicar o que está acontecendo para aqueles que não entendem. Sim, eles devem explicar o que está acontecendo porque não entendemos nada, disse Mikita seriamente. Pelo menos tenho lembranças do que fiz até agora e do que aprendi, disse Nojiko. Eu também, e também tenho conhecimento da minha vida passada, disse Reiju. Mas o que acontece? Filho, do que se trata essa vida passada? Perguntou Calypso, já querendo uma resposta. Luffy olhou para D e ele assentiu. Então Luffy, após ver os lembrados, começou a falar. Vou te contar tudo, mas não interrompa. A primeira coisa é que eu e alguns de nós não somos desta vida. Vivi uma vida passada onde fiz essa mesma viagem com meus nakamas originais. Nami, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbei, Carrot e Yamato e vivi como nakamas honorários. Consegui chegar a Law Etali com eles e ser o rei dos piratas. Então, ele travou uma grande guerra onde libertou o mundo do governo mundial de uma vez por todas. Feito isso, me dediquei a desfrutar da minha liberdade com meus nakamas, minha rainha e minha família. Vivi feliz por 10 anos acompanhado da minha esposa Nami e dos meus filhos Edward e Luna. Tudo era felicidade, até que aquela maldita coisa tirou tudo de mim. Neste ponto, Nami, Robin, Hancock, Nojiko e Reiju o abraçaram carinhosamente para confortá-lo. Calypso ouviu a história, processando tudo e imaginando a vida que seu filho levaria enquanto os demais ouviam com interesse. Agora mais calmo, Luffy continuou com a história. Estávamos em uma ilha aproveitando o dia como se fosse de férias, quando o homem que tirou meu irmão Ace de mim apareceu diante de nós. Aquele maldito Akainu apareceu com seus seguidores e aniquilou meus nakama um por um. A última pessoa que vi morrer foi Nami, já que ela se sacrificou para me salvar e para que nossos filhos tivessem um pai. Nesse ritmo da história, todos estavam com lágrimas nos olhos. Até Zenmi chorava pelo que Luffy sofreu e Calypso via Nami de forma diferente pelo seu sacrifício. Depois do funeral, entrei em depressão e só tive meus filhos e Hancock para me levantar novamente. Casei com ela, tive outros 2 filhos. Ace e Lily, pude viver uma vida longa como o rei dos piratas e como pai depois de 100 anos de vida. Pude morrer depois de ver meus filhos pela última vez. Tempo. Luffy concluiu. Todos estavam chorando por causa da história do Luffy. Jin, Yosaku e Johnny eram os que choravam quando D limpou a garganta e começou a falar. Neste ponto, vou contar a história. Quando o Luffy morreu, eu o trouxe para a minha dimensão para conversar com ele. Depois de explicar-lhe sua situação, propus devolvê-lo aos seus nakamas, levando-o ao passado com suas memórias e experiências em troca de algo. Que coisa!
O que você pediu ao meu filho para levá-lo aos seus nakamas? Calypso gritou sério. D sorriu e disse: Não se preocupe, senhora, não foi nada ruim. A condição que estabeleci para ele é que nesta nova vida ele tenha um mínimo de 50 filhos para uma guerra futura que colocará o mundo em perigo, já que essas 50 crianças serão a salvação do mundo. Todos olharam para ele em estado de choque por alguns minutos, até que Calypso começou a gritar histericamente: Menos 50 crianças! Como diabos você quer que meu pequeno príncipe tenha? Mas então ela olhou para todas as garotas do harém de Luffy, algumas das quais já entendiam muitas coisas, e ligou os pontos. Eu vejo. Meu filho deve criar um harém para trazê-los ao mundo e enviá-los como peões para uma guerra, disse Calypso, olhando para D com fúria. D colocou as mãos na frente dela em defesa e disse: Espera, eu não fiz isso só por isso. Há uma razão oculta na condição e é a que mais importa para mim. Houve outro motivo e você não me contou? Luffy gritou com raiva. Sim, e é o seguinte: trazer de volta o clã D, disse D, brincando com os dedos. Todos olharam para ele surpresos e Sanji disse: Você quer que Luffy reviva o clã D com esta condição? Bem, a guerra é um fato e devemos nos preparar para ela. Porém, tenho o problema de que o número dos meus abençoados é muito baixo e quero mudar isso. Por isso escolhi o Luffy para conseguir isso, já que ele tem um coração capaz de conseguir isso. Além disso, com isso ele poderá trazer novas famílias para o clã, como a família Nico D, a família Boa D e a família Vinsmoke D, por exemplo, explicou D. As meninas concordaram com as palavras dele e Nami disse: Acho que falo por todos quando digo que cada um de nós ainda ama o Luffy e teremos o maior prazer em trazer um novo clã D com ele. Certo, meninas. Todos concordaram com suas palavras e alguns apresentaram seus argumentos. Ainda sinto o mesmo amor pelo Luffy. Na minha vida passada testemunhei a grande felicidade que ele deu à minha irmã mais nova e é por isso que quero estar com ele, disse Nojiko. No meu caso, sempre fui grato pelo que ele fez pelo meu irmão e depois daquele beijo que roubei dele não conseguia parar de pensar nele. Ficarei feliz em trazer um novo D com Luffy-kun, Reiju disse. No meu caso, só agradeço a você e a Ebi e Misama por esta oportunidade de estar com ele, disse Margaret. Então, Calypso ficou na frente de D, ajoelhando-se, disse: Só posso agradecer por tudo que você fez pelo meu filho e por tê-lo escolhido para sua missão. Realmente, muito obrigado, não se preocupe, talvez ser seu filho o torne tão especial. Agora, posso dar as lembranças das pessoas que você quiser, é só me dizer quem eu darei para você, disse D olhando para aquelas lembradas. Nami olhou para Nojiko que assentiu e disse: Eu quero as memórias de Belemeire-san, Genzo-san e Karina. D sorriu e, incentivando-a a se aproximar, contou-lhe as lembranças. Mais alguém? Ele perguntou. Eu quero os da Kaia, o Zope disse e D deu a ele. Quero as memórias do Pedro-san, disse Cenoura, recebendo-as. Eu quero o do meu pai, disse Vivi. Eu quero o da Iori, Zoro disse. Eu quero Viola-san, Pudding-san e Cosette-chan, disse Sanji. Quando deles deu as memórias solicitadas, ele se virou para Luffy e perguntou: Você quer as memórias de mais pessoas? Luffy pensou um pouco e disse: Ainda tem os de Torao, mas com esta oportunidade gostaria dos de Shirahoshi, Rebecca, Kid, Kinemo, Momo, Tama, Galo junto com os comandantes da frota, Katakuri, Branch, Marco, Uta, Kobe e Bonnie. Essas são as pessoas de quem quero as memórias. D sorriu e deu a ela da mesma forma que deu os outros. Então ele olhou para ele sério e disse: Lembre-se que você tem até os 30 anos para ter os primeiros filhos e até os 40 para ter os 50, você não acha que é um pouco exagerado? Jin perguntou. Não, porque se os dois já tiverem filhos ele pode cumprir o prazo, disse D, apontando para Zoro e Sanji. Todos olharam surpresos para eles enquanto ambos apontavam um para o outro gritando: Você também. Luffy só os viu como uma cara irritada, já que era ele quem estava na maldita missão, então ele esperava ser o primeiro pai. Nami o confortou um pouco esfregando suas costas e Calypso acariciou sua cabeça maternalmente. Então D sentou-se no trono e disse: Bem, tem outra coisa que quero te contar. Eu removi a fraqueza da Akuma no Mi de não poder nadar na água e agora eles conseguem. Considere isso uma recompensa por suas ações nesta nova vida e mesmo que você consuma uma fruta nova, você não terá fraqueza, pois seu corpo é imune a ela. Isso é ótimo, para que possamos nadar confortavelmente e aproveitar a água. Tenho tantas praias onde quero nadar, gritou Nami de alegria. Isso é bom, então posso nadar bem com minhas meninas, disse Luffy com um sorriso. Ei, que bom que você gostou disso. Bom, agora que todos sabem do retorno de Luffy e seus nakamas, só posso dizer para vocês continuarem sua nova jornada nesta aventura. Avante meus campeões e que o amanhecer esteja com vocês.
Com isso dito, todos voltaram para o grande salão e encontraram Lizzie dormindo profundamente depois de comer toda a comida. Ela não foi conosco ver Amy disse. Acho que é um melhor, eu não teria entendido nada, disse Luffy. Então Calypso levantou-se e disse em voz alta. Com isso tomei uma decisão. Zeiri, você vai me seguir nisso? Claro, capitão, disse Zeiri com determinação. O que você decidiu, mãe? Luffy perguntou. Calypso mostrou um sorriso muito parecido com o do D e disse. Vou viajar com você de agora em diante. Que? Grite todos. O que acontecerá agora? Calypso viajará com os Mugiwaras. Como será a aventura com ela incluída? Eles chegarão à Ilha dos Tritões. Fim do capítulo 4. Capítulo 5. Chegando à Ilha dos Tritões. Osune viajou em direção à cachoeira subaquática enquanto Nami dava instruções para eles se prepararem. Luffy estava ajudando, mas de vez em quando olhava para sua mãe que tomava o chá que Sanji havia servido para ela enquanto conversava com Rob. Ele ainda se lembrava do que havia respondido à sua pergunta. Flashback. Mas mãe, por que você quer viajar com a gente? Luffy perguntou depois de se acalmar com o que ela disse. É muito simples, filho. Ver como você se torna novamente o rei dos piratas e poder estar com você como mãe, respondeu Calypso com um sorriso brilhante. Fim do flashback. A tripulação concordou em fazer isso, mas Luffy suspeitou que a maioria deles fez isso por medo. Quanto a ele, não tinha grandes problemas em ter a mãe na viagem, só esperava que ela não fosse tão controladora e o tratasse como uma criança. Ele estava pensando nisso, quando Nami gritou. Lá está a cachoeira subaquática. Luffy lembrou quem eles encontrariam lá e agora que sabia nadar graças a D, ele disse. Gente, o Tsurumi está aí então vou treiná-lo de novo. Isso é ótimo, Tsurumi será de grande ajuda. Nami disse alegremente. Quem é Tsurumi? Jin perguntou em dúvida. Luffy apontou para o fundo da cachoeira e todos puderam ver um enorme kraken com restos de navios ao redor. Ah, é um kraken. Jin, Yosaku e Johnny gritaram. Ele é Tsurumi, na minha outra vida consegui treiná-lo e ele se tornou um grande amigo, explicou Luffy. Você conseguiu domar uma criatura dessas, Luffy-kun? Reiju perguntou maravilhado. Luffy é capaz disso e muito mais, disse Sanji com um sorriso. Ah, só meu filho conseguiria algo assim. Calypso gritou com orgulho. E agora como você vai domesticá-lo? Vivi perguntou. Da mesma forma, mas irei sozinho lidar com ele. Você fica para proteger o Sunny. Disse Luffy, saindo da bolha para ir em direção a Tsurumi. Nesse momento Franky saiu da sala especial e disse. O quarto do Calypso é aqui. Graças ao presente de D, consegui criar um quarto para ela ali e não atrapalharia ninguém. Obrigada carpinteiro, então irei ver meu quarto, disse Calypso olhando para as ações de seu filho. Não tem problema e pode me chamar de Super Franky. Agora vou trabalhar no quarto da mãe do Zoro, disse Franky saindo. Enquanto isso, Luffy chegou na frente de Tsurumi, que olhou para ele desafiadoramente, mas Luffy apenas lançou seu haki do rei para acalmá-lo. Mas o que aconteceu em seguida o deixou confuso, já que Tsurumi soltou o tubarão megalo, que imediatamente saiu e com um de seus tentáculos começou a abraçar Luffy com muita felicidade. Luffy estava tentando entender como Tsurumi o estava tratando, como se lembrasse dele quando deduziu que seu haki do rei deve ter sido o que restaurou suas memórias. Quando o abraço acabou, Tsurumi o levou até o Sunny e começou a rebocar os barcos pelo mar. Ei, Luffy, você fez isso em tempo recorde, disse Zoro quando Luffy entrou no navio. Como você fez isso tão rápido? Usopp perguntou. Tsurumi deve ter recuperado as memórias de mim quando usei meu haki do rei nele, explicou Luffy. Como isso aconteceu? Teve algo a ver com isso, Nami perguntou. Não sei, mas pelo menos temos Tsurumi do nosso lado, disse Luffy. Todos sorriram com isso e continuaram a viagem. Ao chegar na área escura, Usopp percebeu algo curioso. Ei, notei que não há criaturas perigosas nesta área como da última vez, disse ele, olhando para o mar. Talvez seja porque Tsurumi conhece essas rotas como ninguém e está nos levando pela mais segura. Obrigada, Tsurumi-kun. Além disso, Tsurumi é como rei dessas áreas, então criaturas fracas a ele não se aproximam dele. Muito bem, garoto, disse Calypso. Tsurumi sorriu com os elogios das mulheres e continuou levando-as para a Ilha dos Tritões. Enquanto viajavam, Calypso decidiu conversar com todas as meninas do harém. Bem, você é o grupo de mulheres que quer fazer parte da família do meu filho. Quero conhecer cada um individualmente e saber o que podem contribuir para o novo clã do meu filho. Mas no momento preciso saber qual de você será a matriarca da família, disse ela calmamente. A matriarca?
Zenmi perguntou. Refere-se ao líder da família ou clã que tem igual importância que o líder. Ou seja, numa família de um homem com múltiplas esposas, a matriarca toma as decisões do harém, é responsável por ele e é quem acompanha o marido em todos os assuntos importantes, explicou Reiju. Muito bem, Reiju, parece que você conhece esse assunto, Calypso disse olhando para ela. Infelizmente nasci em uma família onde a maioria dos homens acredita ser dono de mulheres e aprendi isso desde muito jovem. Estudei mais a fundo para ter argumentos a favor das mulheres, explicou Reiju com certo ódio. Calypso olhou para ela por um momento e perguntou. Você é filha da Sora? Reiju olhou para ela surpreso e perguntou. Você conheceu minha mãe? Ela foi uma das minhas companheiras de viagem antes de se casar com aquele maldito juiz. Eu amava como uma irmã e quando me deram a notícia de sua morte chorei demais. Ele queria matar o juiz por causar tanta dor a Sora. Mas agora vejo que a vontade dele permanece intacta tanto com você quanto com seu irmão e que nossos filhos se amam, disse Calypso dando-lhe um sorriso maternal. Reiju não aguentou mais e se jogou nos braços de Calypso, chorando muito enquanto a ruiva acariciava seus cabelos. Quando Reiju se acalmou e voltou para seu lugar, Calypso continuou. Voltando ao nosso assunto, qual de vocês é a matriarca da família? Quase todas as meninas olharam para Nami e digo quase porque Hancock e Margaret não olharam. Aparentemente é você, garota, disse Calypso, olhando para ela. Nami poderia ter sorrido com orgulho e aceitado o que estava acontecendo, mas suspirou e disse. Poderia ser assim mesmo, mas devo esclarecer que não sou a única matriarca. Todos olharam para ela surpresos, principalmente Hancock que olhou para ela de boca aberta e Calypso perguntou. Ara, e por que você diz isso? Porque existe uma mulher com o mesmo potencial que eu tenho para ser matriarca e acho injusto não dividir o título com ela. Boa Hancock e eu somos as matriarcas da família do Luffy e sei que não haverá objeção a isso, certo? Declarou Nami, olhando para o resto das garotas. Nenhum. Todos disseram. Calypso olhou para isso com um sorriso e disse. Vejo que eles são muito amigos. Se estiverem dispostos a compartilhar o título, não. Compartilharemos com ela o título de matriarca, mas nunca o de rainha pirata. Nós dois vamos lutar por esse título na última ilha, já que só um pode conquistá-lo, declarou Nami furiosamente. A gata tem razão, não vou dividir esse título com ela e pretendo vencê-la, Hancock também gritou furioso. Em seus sonhos, cobra. Nami gritou, batendo de frente com ela. Os dois começaram a brigar, enquanto Calypso olhava para eles um tanto desconfortável. Quando eles se acalmaram, ela disse. Não vou me envolver na rivalidade deles porque acho que as rivalidades são um bom meio para fortalecer a amizade. Mas fico feliz em ver que duas mulheres como você são as matriarcas da família e que vocês levam a posição muito a sério. Ele deixou a família do meu filho nas suas mãos, não me decepcione. Sentindo o instinto assassino de Calypso, todos tremeram de medo e Nami, junto com Hancock, exclamaram. Sim, senhora. De repente eles começaram a sentir muito calor, então tiveram que tirar os casacos e Nami gritou. Chegamos ao vulcão subaquático. Está quente. Chopper gritou um tanto fraco. Deixe-me fazer algo para aliviar você, Chopper, disse Marianne, pegando seu clima tact. Uma nuvem de vento apareceu sobre Chopper, esfriando-o. Me sinto melhor agora, obrigado Marianne. Chopper disse, recuperado. Tsurumi, vá para a ilha. Nami gritou. Tsurumi assentiu e acelerou para evitar Vanderdecken com sua tripulação. Eles conseguiram chegar ao túmulo quando ouviram uma explosão ao longe. O que foi aquela explosão? Zenmi perguntou em alerta. Foi o vulcão em erupção. Agora temos tempo pela frente e o caminho está livre. Tsurumi, direto para o fundo. Gritou Nami. Tsurumi obedeceu e pulou direto na imensa escuridão, fazendo alguns gritarem. Momentos depois, a 10.000 metros de profundidade. Ei, como pôde haver luz nas profundezas? Yosako perguntou. Não sei, primeiro tudo era escuridão e agora há luz, disse Johnny. Não me diga que morremos e estamos com D de novo. Jin perguntou com medo. Luffy sorriu com os comentários dela e olhou para seu log pose. Nami, o seu aponta a mesma coisa. Sim, é a direção para a ilha. Tsurumi, leve-nos. Nami disse olhando para seu log pose. Tsurumi assentiu e se preparou para levar o Sunny até a ilha. Estou feliz por voltar a esta ilha, disse Calypso. Você veio aqui antes? Luffy perguntou. Há muitos anos foi quando conheci o Toime, a noiva do rei, e ficamos amigos. Ao vir aqui compreendo a discriminação que sofreram e fiz uma promessa à rainha, disse Calypso num tom triste. Que promessa? Luffy perguntou. Criar um mundo em que os homens peixe possam viver em harmonia com o resto do mundo.
Ela me disse que faria tudo o que pudesse para criar uma prévia daquela promessa na ilha enquanto eu preparava tudo na superfície, mas então soube de sua morte e a tristeza tomou conta de mim. Chorei muito pela perda, mas não desisti dessa promessa e continuei com meus planos de criar um mundo melhor, disse ela com tristeza. Então, Vivi apontou para frente e gritou: olha, acho que chegamos na ilha. Todos olharam para uma ilha que estava dentro de uma grande bolha gigante. De fato, essa é a Ilha dos Tritões. Luffy gritou. Yoyo, conseguimos, disse Brook. Super, finalmente chegamos. Franky gritou. Vou poder ver o álbum das sereias. Sanji gritou com olhos de coração. Pelo menos agora você não corre o risco de perder sangue, disse Chopper com um suspiro. Ele me perguntou que tipo de comida eles têm naquela ilha, disse Lazy babando. Ei, quem são esses? Yamato perguntou, apontando para frente. Na frente deles estavam alguns homens-peixe montando o reis do mar e o do meio disse. O que você está fazendo deixando os humanos lhe darem ordens, Kraken? Tsurune apenas olhou para ele e ficou parado enquanto protegia o navio. Jiao. É o nosso fim, Gen, Yosaku e Johnny gritaram. Vejo que são os Mugiwaras, a tripulação do garoto que derrotou o Arlong. É incrível que o pirralho que foi capaz de derrotar um homem-peixe sendo nada mais que uma criança esteja parado na nossa frente. Além disso, sabemos que você salvou uma sereia dos humanos e espancou 3 tenryubitos. Você fez a mesma coisa que nosso herói Fischer Tiger, então as coisas me fazem rir. Diga-me, vocês são amigos ou inimigos? Eles estarão sob a proteção dos novos piratas homens-peixe ou irão nos rejeitar, disse o homem-peixe chamado Amon. Nami olhou para eles com um olhar neutro, o que Calypso percebeu e Franky perguntou. Posso recarregar o clube de boost? Não, se você fizer isso seremos atirados descontroladamente de novo. Eu vou, Luffy disse, mas foi parado por Nami. Olhando para ela, ela apenas sorriu para ele e deixou o Sune na direção dos homens-peixe após criar uma bolha em sua cabeça. Amon olhou para ela com um sorriso e disse. Mas é a gata ladrão, esposa de Mugiwara. Aí você nos diz, eles serão nossos subordinados. Nami apenas deu a eles um sorriso muito felino e mostrando a língua para eles, ela disse. De jeito nenhum, idiota. E diga olá para Urdi por mim. Então ela desapareceu de vista deles e quando eles a procuraram, eles foram jogados no distrito dos homens-peixe com um golpe poderoso cada um. Todos ficaram com a boca no chão até que Nami voltou com um grande sorriso. Como você conseguiu arremessar aqueles homens-peixe usando apenas a força? Usopp perguntou surpreso. Obrigado a minha Zuaneko Neko, já que uma das habilidades das caudas é força e resistência sobre-humanas, Nami explicou com um sorriso felino. Que ótimo, mãe. Mariane gritou. Obrigado minha filha, e agora que estou livre desses incômodos, Tsurune, vá até a entrada da ilha nos deixar lá. Ligaremos para você quando a batalha acontecer, disse Nami. Tsurune assentiu e pegou o barco até o posto de imigração para sair e dar um passeio. Ao avançarem um pouco, foram recebidos por alguns guardas. Bem-vindo à Ilha dos Tritões. Para passar você deverá pagar a taxa de imigração, disse um dos guardas sem olhar para eles. Luffy estava tentando segurar Nami que queria eletrocutar o pobre guarda que estava apenas fazendo seu trabalho. Não se preocupe. Venho ver meu Nakama Jinbei aqui, sou o Monkey D. Luffy, capitão dos Mugiwaras, disse Luffy ainda tentando controlar sua esposa. Os guardas finalmente olharam para o navio e quando viram a bandeira começaram a tremer de medo. Sentimos muito, Mugiwara-sama, disse um dos guardas. Não sabíamos que era você, disse o outro. Luffy ficou surpreso com sua atitude e perguntou. Ei, por que você está se comportando assim comigo? Um dos guardas apontou para uma parede e todos olharam surpresos para sua bandeira. Depois da guerra, Shirohige-sama chegou e declarou que se aposentaria como Yonkou, mas que a nossa ilha permaneceria nas mãos de seu filho Mugiwara, disse ele. Ele nos disse que você era como ele que protegeria nossa ilha. Por esse motivo, vamos deixar você passar sem cobrar nada, disse o outro guarda. Nami conseguiu se acalmar e Luffy só conseguia pensar que o velho Barba Branca era muito esperto pelo que fez. Calypso pensou que teria que agradecer aquele velho por isso, embora ainda lhe ensinasse uma lição pelo que ele fez. Luffy agradeceu e Osune passou pelas portas para chegar ao cais da ilha. Já no cais, Luffy e Nami dividiram os grupos para explorar a ilha. Luffy, Sanji, Usopp, Chopper e Lazy iriam procurar Kenny. Nami, Hancock, Margaret, Nojiko, Calypso, Mariane, Vivi e as meninas da turma de Nami iam às compras. Franky e Reiju iriam ver o parente de Tonsan. Zoro, Zeini, Zeiri e a dupla de espadachins iriam comprar suprimentos. Gen, Carrot e Yamato acompanhariam Robin para procurar o Poneglyph Brook, ele só iria ao café das sereias para procurar Papu.
Você já tem o que vai fazer e lembre-se, todos nos encontraremos na floresta de Recifes com Jinbei, disse Luffy. Claro. Todos disseram. Porém, uma voz muito familiar parou Luffy. Luffy. É você? Luffy se virou e viu uma garota com cabelos bicolores presos em um formato estranho e maravilhosamente lindo. Luffy, junto com aqueles que lembravam, a viu chorando e Luffy apenas disse: Uta. O que acontecerá agora? Luffy conseguirá se reunir com Jinbei. O que Uta está fazendo na Ilha dos Tritões? Luffy conseguirá proteger a ilha agora que é seu novo território? O que Orb Jones fará? Descubra no próximo capítulo. Fim do capítulo 5.